Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E nesse vídeo vamos falar sobre os resultados da Neoenergia referente ao terceiro trimestre de 2021. Mas antes, caso você seja novo por aqui no canal Guilherme Invest, eu já lhe convido para se inscrever e acompanhar as minhas publicações de vídeos semanais que eu posto aqui no YouTube. Peço também que você já deixe o seu like, pois isso ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, e já vamos começar aqui com os principais destaques desses resultados. Primeiramente, a receita operacional líquida do terceiro trimestre de 2021 foi de 11 bilhões e 620 milhões de reais, o que representa uma diferença de mais ou menos 49% quando comparamos o terceiro trimestre de 2020, que foi o resultado de mais ou menos 7,7 bilhões. Já no acumulado, a Neoenergia teve uma receita de quase 30 bilhões. Já os primeiros 9 meses de 2020 foi uma receita de mais ou menos 21 bilhões e isso representa uma variação de cerca de 41%. Ou seja, tanto no acumulado quanto nesse terceiro trimestre isolado, a Neoenergia apresentou um grande crescimento nas suas receitas operacionais. A margem bruta também teve uma variação positiva de 42% e as despesas operacionais subiram apenas 11%, o que já nos dá a ideia de que as margens de eficiência da Neoenergia melhoraram bastante. O EBITDA cresceu cerca de 62% e o lucro líquido do terceiro trimestre de 2021 foi de 1 bilhão e 281 milhões, uma variação positiva de mais ou menos 57%, levando em conta o lucro líquido do terceiro trimestre de 2020, que foi de 814 milhões de reais. Esse é o terceiro trimestre seguido que a Neoenergia apresenta um lucro líquido acima de 1 bilhão de reais. Já olhando o acumulado dos 9 meses, no ano de 2020 foi um lucro líquido de 1,8 bi e no de 2021 quase 3,3 bi. Isso representa também uma variação muito positiva de cerca de 81%. Esses são os resultados da política mais agressiva que a Neoenergia vem apresentando nos leilões. A empresa nos últimos anos ganhou vários leilões, tanto com transmissão de energia elétrica quanto com distribuição de energia elétrica, que hoje as principais atividades da Neoenergia são as de rede, que a empresa chama assim as suas atividades de distribuição e transmissão de energia, mas também a Neoenergia vem investindo bastante em geração de energia eólica. A empresa também apresentou um aumento na sua energia injetada no mercado. O CAPEX da Neoenergia também é bem alto, atualmente é de cerca de 6,4 bilhões, um aumento de cerca de 51%, considerando os primeiros 9 meses de 2021 e de 2020, e a empresa hoje está investindo principalmente nos seus projetos de transmissão de energia e em geração eólica. Houve também uma diminuição nas perdas da maioria das concessionárias da Neoenergia e também a Neoenergia iniciou as suas operações antecipadamente no complexo de Chafariz, que é um complexo de geração de energia eólica. E houve também alguns reajustes tarifários que a Neoenergia informou já para o mercado, referente a algumas concessionárias. Como eu já falei, a principal atividade da Neoenergia hoje é a distribuição de energia elétrica e referente aos seus consumidores, houve um grande aumento, somando o total das suas concessionárias. E no terceiro trimestre de 2021, a Neoenergia ao total tinha ativa cerca de 15,7 milhões de consumidores e, em comparação ao terceiro trimestre de 2020, foi um aumento de mais ou menos 372 mil consumidores. Isso representa uma variação de cerca de 2,4%. Esse valor é desconsiderando a Neoenergia Brasília, que foi o último leilão que a Neoenergia ganhou. E se for levar em consideração, somente a Neoenergia Brasília representa mais ou menos 1,1 milhão de novos consumidores que estarão consumindo a energia elétrica da Neoenergia. Nesse terceiro trimestre, houve também um aumento de cerca de 5,2% no total de energia elétrica distribuída pela Neoenergia, levando em conta todas as suas concessionárias. Já o acumulado dos primeiros 9 meses de 2021, houve um aumento de mais ou menos 7,1%
quando comparamos aos primeiros 9 meses do ano de 2020. E essas são outras evidências do crescimento da neoenergia. Sobre a inadimplência da neoenergia, ainda temos aqui alguns lastros devido à crise do coronavírus. E olhando o acumulado de todas as concessionárias da neoenergia, houve um aumento nos inadimplentes. Entretanto, cerca de 97,14% dos consumidores de neoenergia estão com suas faturas em dia. Sobre transmissão de energia, entrou em operação mais 2 trechos de linhas de transmissões da neoenergia. Lembrando que a neoenergia recentemente ganhou vários leilões devido a essa política de entrar de uma forma mais agressiva nesses leilões. E com a entrega dessas novas linhas de transmissões, isso deve gerar mais caixa para a companhia. E com esse caixa, a empresa pode fazer ainda mais aquisições para o seu portfólio. E em julho de 2021 e agosto de 2021, 2 novos trechos entraram em operação. E sobre as construções dos ativos de transmissão de energia elétrica, notem que existe também um grande avanço, principalmente nos leilões que a empresa ganhou em 2017, que provavelmente também logo deve entrar em operação, e isso vai gerar ainda mais caixa para a companhia. E sobre geração de energia, hoje a neoenergia atua principalmente com geração de energia elétrica de fontes renováveis, sendo que no seu portfólio a empresa tem 44 parques eólicos, 7 usinas hidrelétricas e 2 parques solares, isso levando em conta os ativos que já estão em operação e os que estão em construção. E a capacidade instalada atual é de mais ou menos 3.7 mil megawatts, sendo que a maior fonte de geração de energia da neoenergia são provenientes de hidrelétricas. Mas esse peso das hidrelétricas na geração de energia da neoenergia deve ser menor quando as suas construções forem encerradas. O segmento de redes contempla basicamente tanto as distribuidoras quanto os ativos de transmissão de energia elétrica da neoenergia e é a principal fonte de receita da empresa. A receita líquida do setor de redes, que é assim que a empresa chama, apresentou no terceiro trimestre de 2021 o valor de 11 bilhões de reais. E no ano de 2020, esse valor foi de mais ou menos 7,4 bilhões, variação de mais ou menos 49%. Já o lucro líquido apenas do setor de redes foi de um pouco mais de 1 bilhão, um avanço de mais ou menos 30% quando comparamos o terceiro trimestre de 2020, que foi de mais ou menos 805 milhões de reais. Sobre as renováveis, a receita líquida nesse terceiro trimestre de 2021 foi de 368 milhões, um aumento de mais ou menos 40% comparado ao terceiro trimestre de 2020. Notem que o foco da neoenergia realmente é transmissão e distribuição de energia elétrica, que é o que realmente pesa na sua DRE. Entretanto, levando em conta só as renováveis, o lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 foi de 301 milhões de reais, já o do terceiro trimestre de 2020 foi de 68 milhões. A empresa também ofere receita do que ela chama de liberalizado. Basicamente é a soma de uma termoelétrica que a neoenergia também tem em seu portfólio e a comercialização de energia. E a receita líquida do liberalizado da neoenergia foi de mais ou menos 845 milhões, um aumento de cerca de 53% quando comparamos o mesmo período do ano passado, que foi a receita líquida de 551 milhões de reais. E o lucro líquido também teve um avanço de 90% e apresentou o valor de 135 milhões de reais nesse terceiro trimestre de 2021. O CAPEX da neoenergia nesses 3 primeiros trimestres fechou com um valor de 6,4 bilhões de reais, sendo que a empresa realizou mais investimentos, principalmente nas suas distribuidoras de energia elétrica. Além disso, a neoenergia também vem fazendo fortes investimentos em energia renovável, principalmente nos seus parques eólicos. Um assunto que normalmente preocupa o investidor de neoenergia é a questão do endividamento. Acredito que o endividamento seria ainda o único fator risco da empresa, pois, como podemos observar, os resultados são crescentes. E sobre o endividamento da neoenergia no terceiro trimestre de 2021, apresentou o valor total de cerca de 32 bilhões de reais, sendo que a maior parte
é para o longo prazo. E a dívida líquida, que é basicamente a dívida bruta menos a disponibilidade, atualmente é de 27,3 bilhões de reais. Olhando agora os últimos anos, podemos verificar que está havendo um crescimento na dívida líquida da Neoenergia. Entretanto, comparado ao EBITDA, o indicador dívida líquida sobre EBITDA atualmente apresenta o valor de 2,86. Basicamente, é o mesmo valor apresentado no terceiro trimestre de 2020. O endividamento da Neoenergia atualmente é bem alto, principalmente porque a empresa vem fazendo grandes investimentos no setor elétrico e ganhando vários leilões. Entretanto, o EBITDA da Neoenergia também está crescendo muito, e quando as obras da empresa forem finalizadas e entrarem em operação, isso deve gerar muito mais recursos para a empresa, e também levando em consideração a facilidade de gerar caixa e que a geração de caixa é bem previsível, a Neoenergia não deve ter dificuldades em honrar todas as suas dívidas. Bom pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que deixe o seu gostei. Já lhe convido novamente para se inscrever no canal Guilherme Invest. Comenta aí se você é investidor de Neoenergia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.